E assim como foi visto, o resultado da review deu Sonic the Hedgehog 2. Para quem não sabe, tem uma enquetezinha que eu sempre faço para que as pessoas escolham qual vai ser a próxima review do canal. Se você não fez, presta atenção, né, meu nobre? Sempre vai ter uma notificação mostrando aí que tá tendo enquete para ver qual vai ser a próxima review do canal. E falando em notificações, eu vou abrir um espaço na aba comunidade para que vocês possam fazer as perguntas de vocês para mim. Vai ser um especial de 100 inscritos, sim, vídeo de perguntas e respostas no especial de 100 inscritos. Mas é algo normal, padrão, simples e eficiente, né? Coisa de boa. Então nós vamos... Opa, pera um pouco. Poxa, meu irmão, esse cenário de fundo de novo! Eu já tô preso nessa galáxia há não sei há quantos anos. Editor, muda esse cenário de fundo, na boa, faz a boa aí, por favor. Porque, na boa, tu usa esse tipo de cenário há 2 anos. Já fazem 2 anos que você utiliza esse mesmo cenário de fundo. Já não tá na hora de me dar um cenário decente, não? Bota aí, vá, filho, por favor. Agora tá bem melhor. Olha só que estilo. Tô só no luxo e na belezura aqui. Jogão aí. Uma Pokébola, um capacete, uma televisãozinha chiando. Não, tá em tela verde. Talvez seja pra colocar alguma coisa, algum meme. Não sei. Mas, pessoal. Esse vai ser o meu cenário novinho em folha. Olha, tem até pé de coco ali na janela. Significa que eu estou perto de uma praia. Talvez. Mas, vamos direto para review. E espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Ok. Acho que já disse isso no vídeo anterior sobre o fato de eu não gostar de falar sobre Origins. Mas isso porque Origins é algo muito difícil de encontrar na internet. Quando é um jogo famosinho, que nem Sonic, por exemplo, que não falta informação que sai até do bueiro para você saber sobre coisas que não foram colocadas na versão final do game. É tão fácil que dá até medo. Mas chega mais. Vem que tio Edu agora vai te dar uma boa aula sobre programação. E porque um dos maiores defeitos de Sonic 2 é ele ter sido lançado em 1992. Geralmente dar um prazo de apenas 1 ano para um jogo é um problema notório. Eu sei que para você 1 ano parece bastante coisa, mas pense no seguinte: para você produzir um jogo, você tem 3 etapas. Primeiro, você tem as discussões criativas entre membros dos seus grupos. Você e o seu grupo vai decidir o que vai entrar no jogo e o que não vai entrar no jogo. O que entra, o que sai. Quais mecânicas fazem total sentido, quais mecânicas não fazem o menor sentido. Quais composições serão adicionadas no jogo. Ou seja, você tem a primeira parte, que no caso seria a parte do preparatório. A parte em que você se reúne com o seu grupo e discutem coisas que vão ou não entrar no jogo. Tendo o prazo de 1 ano, isso parece muito simples. Mas aí vem o porém. Divergência criativa. Como vocês sabem, nós não temos mente coletiva. Cada cérebro pensa de uma maneira totalmente diferente uma das outras. Então é óbvio que vai haver muitas discussões. Óbvio que vai haver aquele lance do isso faz mais sentido do que isso e tudo mais. Se a primeira etapa já parece meio problemática, imagine a segunda, que é quando realmente se tem aquilo que quer colocar no jogo, mas agora é necessário programar.
tendo um período de um ano só para poder fazer isso, você acha que programação é algo fácil? Não, principalmente naquela época onde todos os sprites eram desenhados. Após já terem colocado os rascunhos na mesa de trabalho, após os ditos cujos serem aprovados, você precisa colocar ele no jogo de maneira que faça algum sentido. Você precisa programar fases para que elas não se colidam, você precisa programar como os inimigos vão atacar, quando eles vão atacar, você precisa programar como o próprio protagonista vai revidar esses ataques. Você precisa planejar como cada mecânica vai corresponder exatamente como deve ser correspondida. Uma programação bem feita. E no fim, o mais importante de tudo é poder programar o level design. Afinal de contas, se você não souber aonde você está indo, se o jogo for simplesmente uma mera linha reta, de nada vai adiantar. O jogo vai ser simplesmente uma linha reta única que não vai ter graça de ser jogado. Então você entende que tem esse parâmetro dos 3 problemas. Você tem que primeiro fazer a discussão do que vai entrar, o que não vai entrar no jogo. Depois você tem que programar inimigos, cenários, etc. E em seguida você tem que dar os preparativos finais para ver o que entra e o que vai sair. Ou seja, programar um jogo tendo esses 3 problemas em um ano não é fácil. Mas você acha que o problema acabou? Ainda nem começou. Pra ser honesto, o Sonic 2 é quase um parto. É um milagre ele ter saído do berço. Porque, meu amigo, imagina tudo isso que eu falei, só que pior. Pois imagine que você teve que trabalhar com pessoas de outro país. No caso, os americanos e os asiáticos, japoneses e estadunidenses, batendo um lero para decidir como é que o jogo ia continuar. As divergências criativas são enormes. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu enfie a porrada em você. Cala a sua boca! Ou será que eu devo lembrar os que os japoneses queriam colocar o Sonic com a esposa humana, mas aí chegou o Medley Scrooger e falou: nope, vamos fazer uma historinha melhor. Já chega dessas maracutaia. Só que tem um porém, infelizmente não teve a Medley Scrooger com seus 800 bilhões de dólares para convencer os japoneses. E nesse caso as divergências criativas foram muito maiores. Rolou uma treta fenomenal. Pra você ter uma noção, originalmente o jogo teria lances de viagens no tempo. Só que, com certeza, não foi só por divergência criativa que eles não quiseram fazer esse negócio de viagem no tempo. Mas sim porque esse lance de viagem no tempo seria muito difícil de ser programada dentro do jogo. Seria muito complicado programar um negócio desse dentro do jogo. E se for realmente como ocorre em Sonic CD, é pior ainda. Primeiro porque o Mega Drive não é um console tão potente quanto o Sega CD. E segundo que o jogo no Mega Drive, sem o efeito da comparação com o Sega CD, é um console infinitamente mais fraco. Então ia acabar por nem dar para fazer o game por limitação de memória do console. Se você ainda não está convencido do que eu te falei, então lembra daqueles momentos em que você já jogou Sonic 2, que agora ele está liberado para poder jogar de celular. Lembra daquelas vezes que você viajou no tempo e por alguma ironia do destino você foi parar preso dentro de alguma parede? Ou seja, uma fase é quase que completamente diferente uma da outra. Então, pense o seguinte: os programadores iam ter que fazer uma fase, fazer a versão do passado dela e fazer a versão do futuro bom e o futuro ruim dela. Isso imaginando que ele seguiria a lógica de Sonic CD, obviamente. Então, vejamos. Você tem uma fase primordial para ser planejada. Você tem uma fase do passado, que nesse caso supostamente seria a Wood Zone, pois ela foi descartada logo no comecinho. E você tem duas outras fases, no caso variantes futuras de futuro bom e futuro ruim.
E isso levando em consideração que possivelmente seria algo parecido com o Sonic CD. Você tem no total 4 variações de uma mesma fase para fazer. Agora, bota na balança a quantidade de fases que Sonic 2 tem, contando com os atos. É muita coisa, né? Não? Isso em um ano seria muito difícil de programar. E em um ano, cara, em um ano é muita coisa, muita fase para ser programada, é muita coisa para ser feita. Então, os caras andariam uma corda bamba que tá queimando aos poucos se eles tivessem a ideia de fazer esse negócio de viagem no tempo. Tanto que várias fases, como uma fase espacial, uma fase tecnológica e uma fase na floresta, foram completamente descartadas. Depois eu vou abordar melhor essas fases que foram removidas, pois elas concordam com um ponto que eu vou contar. Você deixar um ano para os caras fazerem um jogo e principalmente deixar dois grupos, dois times de países totalmente diferentes interagirem entre si, mudanças culturais e ideias são coisas grandiosas que podem atrapalhar completamente o desenvolvimento e o desenrolar de um jogo. E não à toa atrapalhou, e pra caramba. Várias fases e modelos foram removidos, cortados, tirados, excluídos do jogo. Inimigos, chefes, tudo foi pro beleléu. Para tu ter uma noção da quantidade de picote que teve por causa dessa questão de tempo, teria um pterodáctilo. E detalhe, ele ainda chegou perto de ter um sprite 2D. Então vocês estão ligados no nível. Eu não vou abordar muito essa parte porque eu quero focar exclusivamente nas fases, pois são nelas que tem o pulo do gato. O que dá mais na cara que esse lance de deixar o game para fazer em menos de um ano foi uma ideia ridícula. E fora que alguns desses badniks que eu tô mostrando aí na tela não tem um nome propriamente dito. Alguns deles não chegaram a sequer ter um nome. Então, bem, triste, eu sei. Eu gostaria de falar mais sobre. Mas eu só posso falar de alguns que tiveram um sprite até que proximamente bonitos e tal. Mas nada muito aprofundado. Ah, mas isso aqui eu vou falar sobre. A ideia de um personagem amigo do Sonic que caminhasse ao lado dele já vem no Sonic 2. Para que o Sonic tivesse um companheiro e tal, um amiguinho de viagens. E desses destraços e rascunhos acabou saindo o Ray. Só que não deu muito certo, porque o Ray era um esquilo voador. Em contrapartida, nós tínhamos Super Mario Bros 3. E lá nós temos, curiosamente, uma transformação de Tanuki, que curiosamente é muito similar a um esquilo voador, tanto que também possui a capacidade de flutuar, assim como o Ray supostamente teria se ele fosse pro game. E aí é que tá um dos tabus que a gente vê, que deixar o Gomu para ser lançado em um ano foi um problema. O Tails foi rapidamente baseado num animal mitológico, Kitsune. Qual é a diferença do Sonic pro Tails? É muito simples, meu caro Watson. Você vê mais rabiscos e rascunhos do que poderia ter sido o Sonic, do que mais rabiscos e rascunhos do que poderia ter sido o Tails. Parece mais que pegaram a primeira coisa que veio na mente deles e jogaram no jogo. Mas eu não quero me estender muito na criação do Tails, visto que esse foi tão rápido que só gerou um segundo personagem, nesse caso o Ray. Vamos a algumas fases que eu achei minimamente interessante de serem comentadas. E são fases muito boas na real, até que eu gostei delas. Porque partir logo pra fase, porque essa parte já deu 14 minutos, normalmente isso não acontece. Bom, mas a fase que eu gostei foi a Wood Zone. Ela seria basicamente um tipo de labirinto, pelas gameplays que eu achei pela internet aí. E ela é mais labiríntica do que a própria Labyrinth Zone. E isso não é muito difícil, para ser honesto. Para você ter noção, haveria um anéis indicando o caminho correto que deveria ser feito para chegar ao final da fase. Seria interessante. E ela supostamente seria
se passaria no passado da Emerald Hill Zone. Bom, informação dada, bora para a próxima fase, que nesse caso é a Hidden Palace. Olha, eu sei que você deve ter ficado confuso, já que Hidden Palace é a fase de Sonic 3, mas na realidade ela seria uma fase de Sonic 2. E pelo pouco que eu descobri pela internet, ela seria basicamente a fase tutorial, onde te explicaria como se tornar Super Sonic. Meio que seria um templo mostrando cada detalhe da transformação do Super, por que ela existe e tal. Sabe, é o equivalente àquelas ruínas lá da... Ih, rapaz, esqueci o nome da fase agora. Mas que tinha aquelas marcas lá antigonas. E eu também esqueci o nome. Rapaz, eu tô muito esquecido hoje. Talvez eu seja mais alzheimado do que eu imaginava. E bora para a última fase, que eu achei interessante. E se você tá vendo ela na tela, você vai entender de cara porque ela é interessante. Ela se assemelha muito à Final Zone de Sonic 2. Olha só isso. Ela parece uma fase que se passa antes da fase final. Isso explicaria um monte de coisas. Isso explica porque realmente parece que devia ter uma fase anterior antes do Silver Sonic. Mas beleza, é uma teoria à parte. Pelo que eu pesquisei sobre essa fase, ela seria bem mais sombria e cheia de armadilhas. Não sabemos que inimigos teria nessa fase. Bom, empatou, porque as fases anteriores também não sabemos. Em todas as margens que eu encontrei não há inimigos e nem nas gameplays que eu achei da internet. Mas bom, é isso. Acho que deu pra falar bastante coisa nesse meio tempo. E, bom, vamos pro próximo tópico. Espero que vocês tenham gostado desse jargão aqui. Porque eu gostei. Até que foi legal. Tá bem difícil hoje. Hoje o dia tá bem que... Ó! Você ainda tá no vídeo? Não desistiu ainda? Nossa, fico contente pela sua veracidade. Mas vamos à história, que é o que importa, hein? Bom, Sonic descobre uma ilha chamada West Side, que possui uma lenda muito antiga sobre 7 joias preciosas que faziam esta ilha prosperar durante anos e séculos. Até que de repente, do nada, a ilha simplesmente decaiu. Os deuses acreditaram que tinha sido por conta das esmeraldas, as quais teriam destruído essa terra. Então eles a enterraram debaixo da terra da ilha West Side. Sonic acaba descobrindo esta ilha e decide ir pra lá, até porque o Sonic é um aventureiro. Se não ficou claro, o tornado é dele e não do Tails. Ou você já esqueceu? Com certeza já esqueci. O Sonic 2 foi lançado em 1992 e nós estamos em 2026. Bom, Sonic acaba sendo seguido pelo Robotnik. Como ele não percebeu a droga do Eggmobile atrás dele, eu não faço a menor ideia. Mas bom, a conveniência do roteiro é algo extremamente estressante, não é mesmo? Talvez ele tenha utilizado algum avião aquático, algum maquinário aquático para ir por baixo d'água ou algo do tipo. Mas logo no início do jogo a gente vê ele usando o Eggmobile, ou seja... Como é que o Sonic não viu esse gordo balofo seguindo ele? Eu não sei. Acho que a Eggmobile não deve fazer barulho. Essa seria a única explicação plausível. Mas voltando à história do Sonic, assim que ele põe os pés nessa ilha, ele acaba se encontrando com a raposa extremamente tímida chamada Miles Tails Prower. Que, por algum raio de motivo, a galera achava que o Tails era menina nessa época. Não, eu tô falando sério, não tô zoando. Realmente tinha gente que achava que o Tails era uma menina, vai saber por quê. Meu, você não parece uma menina, né? Pelo menos pelo que vocês veem aí na tela. Que foi? Que vocês estão me olhando, velho? Vocês estão ficando doido? Tá bom. Voltando à história, depois, seja lá do que foi isso, essa esquizofrenia de vocês estão ficando malucos, hein?
Vocês precisam de um terapeuta. O Tails e o Sonic acabam ganhando uma relação de amizade. No caso de mais idolatria por parte do Tails. Vai virar amizade de qualquer jeito, até porque o Sonic deu depois do tornado pro Tails. Eu daria um tornado pro meu... Eu daria um avião pro meu amigo. Dar um tornado é meio estranho, porque eu não sou nenhum mago do vento. Mas beleza. Sonic e Tails acabam descobrindo que o Robotnik tá nessa ilha e que ele pretende pegar as 7 esmeraldas do caos para poder criar uma estação espacial chamada Death Egg. Nem um pouco cópia da Estrela da Morte. Relaxa, é só coincidência. É puramente coincidência. O filme foi lançado, nem sei em que ano exatamente, mas é puramente coincidência. Claramente não é uma referência na caruda. Mas essa história de Sonic 2, não tem muita coisa pra eu falar. É um simples e o famoso é isso que temos, e é legal. Essa história não é ruim, não é lá mil maravilhas, mas é interessante, porque mostra que o Sonic the Hedgehog 2 queria seguir mais um rumo de mistério profundo e uma aventura. E isso é interessante até, no comecinho eles até fizeram bem. É uma história melhor do que o famoso Princesa que precisa ser resgatada e ainda se mantém no padrão Sonic, nada demais, pelo menos Sonic da velha guarda, né? Sonic clássico. Espero poder trazer futuros jogos de Sonic, isso é, se vocês quiserem. Afinal, façam a enquete, caramba! E por favor, votem no que vocês querem, não o que os outros pedem. Vamos para o próximo tópico. Vocês estão aí? Desculpe, eu achei que vocês já tinham desistido na última. Bom, mas enfim, falando da jogabilidade de Sonic 2, eu não tenho muitos defeitos para apontar. Só algumas novidades aqui e ali e nada mais. É claro que eu tenho que falar, isso influencia na nota do vídeo, né, caramba. E, diferente da parte de Origins, essa é minha parte favorita, porque é justamente o que eu tenho que fazer no jogo. Jogar! E, neste caso, o que mais seria de interessante nesse jogo? Ora, o level design, é claro. No primeiro jogo, Sonic 1, ele tem muito aquele lance de pegar a exploração e a alta velocidade do Sonic. E aqui eu acredito que eles expandiram melhor isso. Não só a exploração é um canto onde você precisa fazer para encontrar itens em determinados locais de cenário, como também define como você vai chegar ao final da fase. Sabe aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma? Porém, cada um deles é completamente diferente. Aqui não temos só 2 lugares em que se pode chegar ao final da fase, não. Às vezes nós temos 4, às vezes nós temos 2 e às vezes nós temos 3. 3, se eu não estou enganado, é a maioria. Agora, na Metropolis Zone nós temos 12, eu acho, porque eu já me perdi nessa fase. Mas de qualquer forma, é muito interessante como o level design desse jogo evoluiu bastante. Aqui nós não temos simplesmente um cenário que foi feito para ser uma Starlight Zone genérica 2.0. Não, aqui nós temos realmente uma fase e programadores que, por mais que tivessem uma perca de tempo notória, tanto que é por isso que a Metropolis Zone é a única fase com 3 atos. Não, isso não foi para fazer uma homenagem a Sonic 1. Foi por falta de tempo, tanto que uma dessas 3 fases, na verdade, seria uma das fases que foi excluída da versão final. É aquela fase no espaço que eu citei na parte anterior. Só que eu não me aprofundei muito nela porque eu não achei imagens dela. Eu lembro de ter encontrado até alguns anos atrás, mas eu não encontrei agora. Mas eu lembro que era uma fase espacial que realmente se parecia bastante com a fase da Metrópole. Mas eu não achei ela de novo. Lamentemos por uma fase que eu não lembro onde é que eu achei a imagem. E falando dos power-ups, embora isso não tenha nada a ver com level design, mas beleza. Falando dos power-ups, aqui a gente não mudou muita coisa. Continuando, temos os bons e velhos monitores de escudo, super velocidade e invencibilidade. Nada novo.
Aqui não tem muitas diferenças, a não ser que a música de invencibilidade mudou, agora é outro tema. Mas, cara, se for pra ficar contando coisa que mudou, é bom falar do que temos de novo e o que temos de melhor. E o que temos de novo e de melhor é simples. A melhor mecânica já implementada em Sonic 2. É pelo menos até a chegada do Boost lá em Sonic Colors, mas vai demorar muito pra chegar lá. Mas o Spin Dash, eu não sei porque eu dei esse parece mais coisa de gente dos anos 2000 ou algo do tipo. Mas enfim, o Spin Dash foi a melhor mecânica implementada em Sonic 2 pra frente. Ela é a mecânica que aumenta a velocidade do Sonic, e para quem não sabe, Spin Dash, ou seja, impulso veloz, grandes coisas. Essa habilidade, como todo mundo já sabe, se baseia no Sonic ficando agachado e você apertando botões de pulo, até que chega do outro lado do cenário. Isso é muito bom propriamente dito. Só que, obviamente, como a gente fala dos pontos bons dos jogos, nós também devemos falar dos pontos ruins deles, certo? E aqui nós já temos um contraponto muito triste, que é... meu Deus, eu achava que iria demorar para falar sobre, mas são os bônus de Sonic 2. Por mais que os bônus de Sonic 2 sejam melhores do que os bônus de Sonic 1, eu devo admitir que ele conseguiu piorar num ponto que o Sonic 1 não pioraria. O primeiro jogo tem problema de epilepsia e maluquices, porque ficar vendo a tela rodando na sua cara não é muito interessante para gameplay, não acha? A menos que você goste de ficar enjoado, mas aí é preferência de cada um, eu particularmente não gosto. Mas o bônus de Sonic 2 não é exatamente ruim, não propriamente dito. Vamos lá. Aqui nós temos uma bela esteira onde o Sonic corre. E é quase como se fosse um jogo 3D. É bem mais imersivo, pois você está atrás do Sonic. Inclusive isso me lembra outro jogo da SEGA chamado Phantasy Star. Especificamente o Phantasy Star 2. Onde a gente enxerga os personagens que a gente utiliza atrás deles. E logo à frente estão as criaturas que nós temos que enfrentar. Isso deixa o jogo bem mais imersivo, e eu acho que eles pegaram essa ideia de Phantasy Star e quiseram colocar aqui em Sonic 2 para deixar o game também mais imersivo. E, como eu falei propriamente dito, a ideia do bônus não é ruim. Você controla o Sonic bem e a sua missão dentro dessas fases é única, basicamente e exclusivamente, pegar anéis. Vai aparecer um telão mostrando quantos anéis você precisa pegar e é isso. No final você consegue esmeralda, só que tem um pequeno problema. Se, eu repito, se você tivesse que pegar as esmeraldas fosse só um problema seu, ou seja, é só chegar aqui no bônus, pegar as esmeraldas, evitar os espinhos e conseguir as esmeraldas. Aí a culpa seria completamente sua e não do jogo. Só que tem um porém. O Sonic não entra sozinho nesses bônus. Não! O enxerido do Tails também entra junto. E aqui vai uma animação representando o que acontece dentro desses bônus. E você vai assistir sim. Eu demorei dias, horas fazendo essa droga dessa animação. Então você vai assistir. Tá certo que não é exatamente uma animação, mas você vai assistir. Eu vou até deixar no comentário fixado o tempo que essa animação ficou. Não me diga que você não viu não, porque eu trabalhei dias nessa porcaria. Você vai ver sim.
Caso não tenha ficado claro, mesmo com essa animação, o Tails é um bendito de um beijador de bombas. Você pode até ter precisão nos controles para poder desviar das bombas e não perder os anéis para poder chegar no final com a quantidade corretas. Só que o Tails, cara, enquanto o Sonic responde os inputs do seu controle em segundos, o Tails demora 2 anos e mais meio século para responder o que você computou no controle. Você dá um pulo e ele só pula 2 anos depois. E isso acaba resultando em mortes terríveis que fazem com que você perca a esmeralda no final da fase. E isso é triste pra Dedéu. Então você acaba não perdendo por culpa sua, mas sim por culpa do jogo. Isso porque eu não falei que você precisa pagar pedágio para poder entrar nessas fases bônus. Sim, antigamente para poder pegar as esmeraldas do caso no primeiro jogo você precisava chegar até o final com 50 anéis. Agora você precisa chegar nos checkpoints pelo menos com 50 ou mais anéis. Qual o problema disso? É que se você fizer o bônus assim que você sair da fase, você sai com 0 anéis. E eu entendo que os desenvolvedores fizeram isso para não ficar tão fácil você pegar todas as esmeraldas. Tanto que é possível pegar todas as esmeraldas logo na primeira fase. Não, minto eu. É possível pegar as 6 logo no primeiro ato da Emerald Hill. É só você procurar um pouco o que você acha. Só que isso desencadeia um problema. Na Mystic Cave existe um bônus que tá pro final do jogo. Só que tem um porém, se você fizer um bônus lá, você perde os anéis. E os desenvolvedores esqueceram de colocar anéis no caminho para você enfrentar o chefe. O que resulta em você tendo que fazer no damage para poder derrotar o chefe. É triste, você vai ter que lutar sem tomar uma porradinha sequer. Então, recomendação: se for enfrentar esse chefe da Mystic Cave, por favor, não entre no bônus. Eu sei que a tentação é grande, mas não entre. Não vale a pena. Voltando aos pontos positivos, eu tenho que admitir que eles se empenharam muito bem em fazer chefes nesse jogo. Rapaz, os chefes ficaram muito bem feitos. Eu tenho uma teoria de que o Robotnik só tem aquelas armas berrabotas lá do primeiro jogo, porque ele meio que tá subestimando o Sonic e tal. Por isso ele não tá usando seu arsenal completo. Já no segundo jogo a gente vê que o cara tem um carro de broca, um submarino que consegue suportar o calor de um vulcão e tudo que a gente vê em Sonic 2. E eu tenho que aplaudir eles também por terem criado um dos chefes mais interessantes da franquia Sonic, no caso do Mega Drive, que é o Death Egg Robot. Eu até fico me imaginando como os caras conseguiram fazer isso em tão pouco tempo. Sprites gigantes que não quebram, ficou muito bem feito. Ele até consegue se mover mesmo igual um robô, lento e bem pesado. Você sente o peso do chefe final. Mas vamos falar do contraponto aqui. Eu gosto da jogabilidade do Tails aqui, embora ele não voe se você jogar só com ele. Ele é basicamente uma reskin do Sonic. Você dá Spin Dash, você corre rápido, mas é basicamente o mesmo do Sonic. E o Sonic propriamente dito é maravilhoso. Ele tá tão bom quanto no primeiro jogo. E o Spin Dash, como eu falei, é uma adição, fala direito, maravilhosa, que poderia se ter em um jogo. Eu mesmo amei essa adição. É uma adição muito importante que foi implantada no jogo Sonic. E é muito bem feito e bem estruturado. Mas sabe o que eu não gosto? Quando eu tenho que falar mal de uma coisa que todo mundo gosta. Chegou a hora de falar dele, Super Sonic. Eu vou ser honesto com vocês. Eu não gosto do Super Sonic. Podem me matar à vontade, isso não vai mudar a minha opinião. O motivo do Super Sonic ser ruim, pelo menos do Sonic 2, é porque eu acho que os desenvolvedores não tiveram tempo de testar o Super Sonic em Sonic 2. Como eu falei, 1 ano para programar o game, lembram-se? E por causa disso nós tivemos alguns problemas com o Super Sonic. Se você jogar ele na Emerald Hill ou até mesmo na Chemical Plant, você não vai perceber nada demais. Mas eu desafio você a jogar 2 minutos de Super Sonic nas seguintes fases: Mystic Cave, Hilltop Zone ou qualquer outra fase que tenha o mínimo de buraco ou armadilhas de buraco possíveis.
onde você possivelmente vai ficar preso e obrigatoriamente vai ter que esperar a morte vir ele buscar. Porque o jogo aparentemente não preparou a dificuldade para o Super Sonic. Você vê que em Sonic 3, por exemplo, o jogo está completamente preparado para o Super Sonic. Se você morre ou perde vida na forma Super, a burrice é sua. Já em Sonic 2, você vê que o level design não foi preparado para o Super Sonic. Muitas vezes você acaba caindo em buracos, ficando preso em alguns lugares e morrendo de maneira burra, de maneiras inimagináveis que você nem imaginaria que podia morrer. Mas, enfim, esse foi o tópico level design e jogabilidade. Eu acho que consegui abordar bem, o mais rápido que eu consegui falar sobre cada um dos aspectos, principalmente do Super Sonic, que eu estava indagando desde sempre de ele ser uma mecânica meio que ruim na sua primeira aparição em Sonic 2. Mas, graças a Deus que em jogos futuros melhoraram isso e ele realmente virou uma transformação muito boa e que muita gente gosta. Tem outro problema que eu gostaria de citar, assim, que mais, amigos, 14 minutos já é um pouco longo demais. Mas só pra dizer, é algo sobre o fato de você não conseguir se destransformar da forma Super Sonic. A princípio isso não parece um problema, até que você lembra que em determinados momentos do jogo você precisa dar pulos mais precisos. Então, a forma Super tá bem mal encaixada em Sonic 2. Bom, mas é isso, espero que vocês tenham gostado da minha opinião e bora pro próximo tópico. Esses tópicos estão ficando cada vez mais longos. Que é isso? Calma, não pula essa parte, porque eu também estranhei eu ter colocado level design separado de jogabilidade. Mas o motivo é que eu reparei que eu falei muito mais da jogabilidade do que do level design propriamente dito. Eu percebi que tem coisas no level design de Sonic 2 que precisam ser mais focadas, especialmente mecânicas diferentes em cada uma das fases. Eu percebi isso não só aqui em Sonic 2, mas eu também percebi isso em Donkey Kong Country 1. Tem algumas mecânicas do level design propriamente dito que não se limitam simplesmente à correria frenética de como Sonic 1, por exemplo. E por isso eu tô aqui e separei o level design de jogabilidade, justamente porque eu achei necessário separar os dois. Até porque eu acho que os dois meio que se diferem. Eu vou focar em 4 fases que eu acho que tem algumas mecânicas legais, muito porque foram as que eu gravei até o presente momento para poder trazer aqui para vocês. Mas não se preocupem, essa parte é só meio que algo relevante que eu preciso falar para vocês não ficarem meio embananados da cabeça, e porque são mecânicas que eu particularmente achei realmente relevante, então não se preocupem. Mas mesmo assim vejam, tá? É importante que vocês vejam, isso também influencia na nota do joguinho. Começando pela minha fase favorita, Chemical Plant. Ela possui alguns canos que redirecionam o Sonic para algumas direções diferentes do mapa, assim deixando a exploração do mapa bem mais dinâmico e interessante, não se limitando apenas a uma correria frenética, mas também a um tipo de exploração diferenciada, onde o Sonic entra nesses canos, já fica em formato de bolinha e atravessa altas velocidades e suportando altas dificuldades no meio do caminho. Além disso, essa é a primeira fase aquática do jogo que já prepara o jogador para os momentos em que o Sonic fica sem oxigênio, assim fazendo o jogador aprender logo do começo como as bolhas funcionam, tanto que logo no comecinho da fase já tem algumas partes onde o jogador precisa pegar as bolhas para poder respirar. Isso se ele ficar muito tempo debaixo d'água, mas relaxe, o jogo também é bom nisso e ele não te deixa muito tempo debaixo d'água, meio que uns 50-50, nem muito tempo na superfície, nem tanto tempo debaixo d'água. Além dele também apresentar algumas plataformas móveis que ficam girando e de vez em quando derrubando o Sonic, às vezes sim, às vezes não. E basicamente isso. Próxima fase,
Cassino Night. E aqui eu já aviso que eu tenho que falar que eu cometi um pequeno equívoco. A Cassino Night é que é a minha fase favorita e o motivo tá na cara. Eu particularmente gosto bastante de pinball por causa de uma época que eu não tinha console, então eu tinha que jogar no celular e tal. Uma coisa assim. E essa fase tem uma temática bem pinball. Tem até os setups lazinhos, aquelas alavancas que empurram o Sonic pra cima, pra ele pular pra lá e pra cá. No geral, o Sonic fica a maior parte do tempo em forma de bolinha. Nessa fase, o jogador também vai encontrar aquelas molas de pinball, que é para você segurar o botão de pulo ou apertar para baixo, não me lembro agora, para que você possa ser arremessado para outra parte da fase. Eu particularmente gosto bastante, pois ela realmente tem uma parte que lembra cassino, por isso o nome da fase é Cassino Night. E você acaba batendo naquelas máquinas de patinho. Se der 3 checkpoints, você ganha bastante anéis, se eu não estou enganado, 100 para você completar uma vida. Se você pegar vários 3 anéis, você ganha uma quantidade considerável de anéis. Se você completar o do Tails, você ganha uma quantidade. Cada um tem sua própria quantidade de anéis para aparecer. Às vezes ele vai dar 2 caso você pegue algumas coisas aleatoriamente e tal. Mas o do Robotnik remove todos os seus anéis. Bom, o que você esperava? O Robotnik. E nessa fase também tem essas plaquetas aí que eu esqueci o nome. Tem um inimigo muito criativo nessa fase que utiliza uma dessas plaquetas para impedir que o Sonic consiga derrubar ele. Isso é algo muito legal. Eu acho isso bem interessante nesse inimigo, mas eu não lembro se eu consegui gravar ele em gameplay. Mas eu achei ele bem interessante, porque ele consegue bloquear os golpes do Sonic. Só se você atacar ele por trás que você consegue dar dano, quer dizer, acabar com a raça dele. E a próxima fase, essa que tem a música mais lombrada da história, a Hilltop Zone. Ela apresenta fases um pouco mais ambientes mais claustrofóbicos, ou seja, locais um pouco mais apertados, que dão pouco espaço para correria. Isso é interessante porque fará com que o jogador utilize mais a cabeça e pense 1, 2, 3, 4, 500 vezes antes de utilizar de um movimento. Aqui o jogo vai testar a precisão que você tem com o Sonic, e em muitos momentos você não pode simplesmente meter correria desenfreada. Em algumas situações você vai ter que esperar o jogo te levar até o outro lado, como mostrado nesses corrimões aí que te levam nesse balanço. Esqueci o nome desse negócio. Mas também é mostrado numa fase de lava e é um local onde você precisa tomar mais cuidado. Ou seja, você precisa pensar várias vezes antes de dar o primeiro passo. Meio redundante, eu sei, mas realmente esse jogo testa a sua precisão. Ele testa para ver se tu tá realmente sabendo jogar com o Sonic ou se tu só tá correndo desenfreadamente que nem um doente mental. Aqui tem vários locais diferentes que você pode ir. Os checkpoints estão em locais mais escondidos, de forma que o jogador precisa pensar bem onde eles podem estar, ou melhor, explorar bem para saber onde eles podem estar. Bom, essa é a fase Hilltop Zone, mas bora para a próxima que eu acho mais interessante. No caso, a fase que eu acho mais interessante é a Mystic Cave, muito pela sua música que é utilizada em vários outros vídeos de vários outros canais no YouTube, muito por ela ser uma fase mais estratégica. Se a Hilltop Zone você tem que parar um pouquinho e o jogo praticamente estava testando sua precisão, a Mystic Cave está testando tua inteligência. Em vários momentos o jogador precisa puxar algumas vinhas para poder abrir passagens em outros locais. Ou seja, nessa fase o jogador precisa usar a cabeça de cima e não os pés. Aqui o jogador precisa parar e poder prestar atenção em seu redor, explorar o mapa e também tomar cuidado com as constantes armadilhas que tem nessa fase. Alguns inimigos nessa fase inclusive são surprise, como as vagalumes que quando estão acesos dão dano, e as centopeias que surgem do nada para dar uma mordiscada no Sonic e levar ele pra cama. Não tá fácil pra ninguém. E esse foi o tópico level design. Eu acho que eu consegui falar bem a maioria dos level design do jogo, pelo menos as 4 as quais eu achei mais interessantes. E bora pro próximo tópico, que é Music!
Mentira, aqui é o Brasil. É música, caramba. Música é um tema que não atrapalha muito em Sonic, até porque a maioria das músicas de Sonic são fantásticas, a maioria é simplesmente maravilhosa. Eu originalmente tinha um preconceito com a Hilltop Zone por ela se ter uma música meio lombrada, sabe, meio biluteteia das ideias. Mas eu entendi que a ideia da Hilltop Zone é justamente provocar efeito, por isso ela tem uma música meio estranha. Ou seja, é mais para dar a intenção de que os personagens estão acima das nuvens, então a falta de oxigênio acaba causando isso. Escutem um pouco, eu acho que vocês vão concordar comigo. Então, vocês concordam comigo ou eu tô ficando doido? Também temos a música da Chemical Plant, que é simplesmente uma das melhores que Sonic 2 tem. Porém, eu vou deixar esse espacinho especial para falar do que para mim é a melhor música de Sonic 2. Tanto que eu tenho uma baixada no meu celular e uso como música de treino. Ok, que não exatamente essa música. Mas aí? É bom para treinamento, porém, entretanto, o famoso todavia é uma música maravilhosa e realmente tem um peso, parece algo vindo de um solo de guitarra ou algo do tipo. É música pesada, é maravilhosa. E sim, tópico curto, mas é porque o vídeo em si já foi bem longo. Vocês não acham que já tá muito grande, não? Eu não posso trazer um vídeo de 30 horas. Calma lá, né, pessoal? Esse não é o especial de 100 inscritos. Tanto que eu tô até bocejando aqui, que eu tô cansado já era pra estar dormindo. Só que eu tô preparando esse vídeo pra ficar pronto logo esse sábado. Não pode passar desse sábado. Não pode, por um motivo que eu também não posso falar. É algo importante, sim, mas eu não posso falar não. Então, bem, não é algo nada a ver, só pra avisar que não tem nada a ver com o canal, é algo pessoal. Mas até a próxima. Até a próxima. Filho, ainda falta conclusão. Para com esse teu problema renal aí. Pera lá. Vamos para o tópico final. No caso, a famigerada conclusão. E finalmente nós chegamos à tão esperada conclusão. Depois dessas horas e mais minutos que você já deve ter perdido assistindo esse vídeo. Bom, mas avaliando tudo, Sonic como um jogo por inteiro, como uma sequência, como uma continuação, ele merece uma nota 9 também. Só que diferente de Sonic 1, a nota dele não diminui atualmente. Ele é realmente superior
a Sonic 1. Tanto que a nota dele não diminui atualmente. Não diminui, é a mesma nota, 9,9. Não foi para 8, igual o Sonic 1. Isso porque Sonic 2 é bem mais competente do que o Sonic 1. Ele traz mecânicas novas, nenhuma fase é completamente igual a outra. Nenhuma das fases é simplesmente uma correria desenfreada e cada um tem mecânicas totalmente diferentes uma das outras. Mesmo as fases aquáticas, que têm temáticas parecidas como a Chemical Plant e a Aquatic Rain, são completamente diferentes. E apesar das tretas que tiveram nos bastidores de Sonic 2, eles ainda conseguiram entregar um jogo muito bom, muito decente, um jogo bem fechadinho. Claro, ele ainda tem alguns glitches e bugs por aqui e ali, mas que não são muito perceptíveis. Eu mesmo demorei para perceber um bug que eu encontrei lá na Aqua Ruins, onde o inimigo estava desaparecendo e aparecendo de novo toda vez que ele saía da tela. Mas eu acho que vocês não devem ter notado isso. Eu vou deixar gravado aí na tela de vocês se eu realmente achar esta parte da gameplay que eu tô falando. O jogo tem gráficos muito bons, eles não são, nossa, que maravilha em comparação ao Sonic 1, mas eu percebi que eles utilizaram de tons mais saturados para demonstrar o que eles queriam. Enquanto o Sonic 1 é um pouco mais escuro, com menos tonalidades brilhantes, aqui eles saturaram mais as cores do Mega Drive. E isso é interessante, já que a paleta de cores do Mega Drive é bem mais limitada em comparação a outros consoles da época. Mas, no geral, Sonic 2 é um jogo maravilhoso. De fato, eu vou dar uma nota 9 para esse joguinho, uma nota que não diminui atualmente. Pois ele ainda se mantém, ele ainda é um jogo muito divertido, tá? Que pode queimar um pouco o fato dos bônus serem bem chatinhos e um pouco sem graça. Porém, isso é opcional. Só se o jogador quiser fazer o final verdadeiro, que realmente isso atrapalha ele. E como eu falei, o Super Sonic acaba sendo ruim em certas fases, devido ao fato do mesmo ser muito difícil de controlar em fases que você precisa de mais precisão e menos correria. Mais atenção e menos invulnerabilidade, né? Prestar mais atenção nos caminhos e nas coisas que tem pelo caminho. O Tails foi um personagem à parte adicionado novo, muito legal. A jogabilidade dele é a mesma que o Sonic, só muda a skin, mas isso se deve ao tempo que o jogo precisou ser lançado, né? Um ano, não tiveram tempo para fazer muita coisa, e algumas fases descartadas e inimigos que foram removidos realmente não fazem tanta falta, pois a maioria deles foi descartado junto com outras fases onde eles seriam bem mais úteis e apareceriam mais. Alguns chefes foram removidos e tal, mas honestamente nem fizeram tanta diferença assim, vamos ser honestos. A maioria dos chefes aqui são excelentes, principalmente o Death Egg Robot e o Silver Sonic, que são chefes. O fato de que você precisa fazer no damage em ambos, você não tem anéis nessa fase final. Todas as fases são belíssimas, maravilhosas, e apesar da Metropolis Zone ser uma fase extremamente, até desnecessariamente difícil na minha humilde opinião, ainda assim é uma fase bem divertida de se passar, e a música é simplesmente maravilhosa. Eu diria que a música é o famoso: essa fase é um lixo, uma porcaria, é muito difícil, então bora pelo menos dar uma música top pro cara escutar enquanto ele tá se ferrando. Mas é isso aí. Nota 2. Nota 2? Tá repreendido. Nota 9 para esse belíssimo joguinho. É um jogo maravilhoso e eu recomendo bastante que você jogue. Mais do que os outros jogos que apareceram aqui no canal? Não, diria que no mesmo nível. Mais do que Sonic 1? Com certeza. Até o próximo vídeo, pessoal. E por favor, não esqueçam, vai haver um pequeno especial de 100 inscritos. Então, perguntem o que vocês quiserem lá na aba comunidade. Eu sou o Edu e vou ficando por aqui. Fui! Great ですよ、こいつは。